Boa tarde a todas, boa tarde a todos. Viva Santo Antônio! Hoje é dia de Santo Antônio, né? Estamos começando a live do isolamento. Quem é que chegou? Ana. Oi, Ana, tudo bem? Seja bem-vindo aqui à live do isolamento. Fernando, seja bem-vindo também, Fernando. Hoje é dia de Santo Antônio, né? Em muitos locais, né? A festa do padroeiro, inclusive, da cidade, da igreja, né? Só que as festas têm que ser diferentes hoje. Hoje as festas... Oi, Maria Alice, nós estamos bem, e você? As festas hoje têm que cuidar das pessoas primeiro. Martelo dos Hereges é o nome de Santo Antônio, né? Esse é um dos nomes dele, Martelo dos Hereges, né? Tem também Santo Casamenteiro. Oi, André, tudo bem? Boa tarde, né? Como tem também a história do Pão de Santo Antônio. Viva Santo Antônio! Nós temos uma capela de Santo Antônio aqui na nossa paróquia, né? Na comunidade. Povo bom de lá. Ai, ai. Mas, assim, tudo bem, graças a Deus. Ronan, meu sobrinho, tudo bem? Que bom que você está aí, Ronan. Me dê notícias de Castelo. Eu sei que a coisa aí andou pegando fogo, né? Castelo está com muito caso. Maria Alice está lembrando, né? Comunidade do Coroado. Capela de Santo Antônio. Ronan, meu sobrinho, vive lá em Castelo, que é a cidade natal de meu pai, cidade natal da minha esposa, lugar onde eu costumava passar as férias. Djalma e Doraci, sejam bem-vindos. Tudo tranquilo? Hoje a leitura pega aí para um monte de gente, sabia? Né? É interessante porque não vou falar muito não para não adiantar as coisas, mas é uma passagem que a gente precisa ler com cuidado, que as pessoas não têm lido. Então vale a pena. Oi, Cadu, tudo bem? Djalma, Doraci, tudo tranquilo. E vocês? Nós estamos bem aqui. Nós estamos bem, tranquilos aqui na minha vida de recluso, eu e minha família, né? Um dia desse eu vou fazer uma filmagem da chegada das coisas aqui em casa. Qualquer coisa que chega aqui em casa é uma operação de guerra, assim, entendeu? Coisa de doido. Só para a gente poder ficar tranquilo assim, você imagina a confusão. Né? Mas estamos bem, graças a Deus estamos todos bem. Estamos no primeiro momento que a gente está recebendo as pessoas. Daqui a pouco a gente vai começar a leitura do Evangelho, a nossa reflexão depois. Cadu, essa semana eu dei uma surtada. Não aguento mais ficar em casa. Rapaz, olha só, tu não está em casa mais tempo que eu, entendeu? Né? Oi, Fernando, tudo bem? Eu acho, pessoal, que a gente tem que inventar coisa para fazer, né? É difícil, não... Se alguém disser que é fácil, tá mentindo, né? Tava tagarelando no telefone, Fernando, mas não chegou tarde, não. Pode ficar tranquilo, Canedo. Não começamos nem a leitura do Evangelho. Esse primeiro momento, eu aprendi com o Cadu que está aí, que me ensinou que a gente tem que fazer um primeiro momento para receber as pessoas. Depois é que a gente começa a live, entendeu? Né?
Então, assim, a gente pode ficar tranquilo que ainda não começou, não. Estamos indo. É claro que você chegou mais tarde do que o seu habitual, né, Fernando? Quem é que entrou? Gabi, bem-vindo. Quem será Gabi, bem-vindo? Bom, Gabi, você é bem-vindo, como seu nome diz, tá? Muito bem-vindo aqui à live do isolamento, né? Nós em breve vamos começar, daqui a mais um pouquinho. Antônio, Adriana, sejam bem-vindos. Que bom que vocês chegaram. Né? Estamos para começar. Né? Aí é sempre a mesma coisa, sempre fica aí nesse pequeno momento, mas já está quase para a hora, assim, que eu dou mais ou menos, depende do dia. Né, uns 7, 8 minutinhos, a gente já está entrando no 7º minuto. Então nós vamos começar. E na hora que eu falo que vamos começar, a Fernanda chegou. Oi, Fernanda, tudo bem? Bom, vamos nós. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. E na hora que eu falo isso, o diácono Gaioso entra. Entrou na hora certa, Gaioso. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Vós ouvistes o que foi dito aos antigos. Não jurarás falso, mas cumprirás teus juramentos feitos ao Senhor. Eu, porém, vos digo: não jureis de modo algum, nem pelo céu, porque é o trono de Deus, nem pela terra, porque é o suporte onde apoia os seus pés, nem Jerusalém, porque é a cidade do grande rei. Não jures tampouco pela tua cabeça, porque tu não pode tornar branco ou preto um só fio de cabelo. Seja o vosso sim, sim, e o vosso não, não. Tudo o que for além disso vem do maligno. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. E enquanto eu estava lendo, o Fernando falou que ele não estava tagarelando. Foi a trabalho mesmo. Então é sério, cara, tem que trabalhar. Ué, tem mais é que trabalhar mesmo, todos nós. Quem dera todos tivéssemos um trabalho bom, digno, que a gente pudesse, né, receber um salário correto e estar numa situação segura, né? Nem todo mundo pode, né? Bom, aqui a gente tem que prestar muita atenção, né? Jesus continua falando dos mandamentos, né? E vamos observar que ele está falando isso no Evangelho de Mateus. Mateus, Jesus fala para judeu. Então ele está falando de uma coisa que o judeu entende muito bem. Está falando de mandamento. Não é uma coisa estranha para os judeus, né? E aí a gente começa a refletir e a pensar sobre as coisas, né? E aí a gente primeiro precisa entender o contexto. Porque se a gente não entende o contexto em que as coisas foram ditas, a gente acaba interpretando as coisas meio pela metade, né? Bom, então vamos lá. Primeiro ele fala assim: ouvistes o que foi dito aos antigos, ou seja, ele está se referindo aos mandamentos, à lei de Moisés. Quando ele faz isso, ele cutuca a onça com vara curta. Porque na cabeça do povo judeu, a lei era chamada lei mosaica, a lei de Moisés, que foi dada a Moisés por Deus. Então, assim, meio que criticar aquilo era, assim, pisar em ovos, né? Era, assim, uma coisa de que você tinha que fazer com muito cuidado. Não era algo para ser feito, assim, à revelia. Nem de forma muito despreparada, porque isso podia gerar uma revolta no povo. Mas ele fala claramente do segundo mandamento: não jurarás falso. E aí é interessante, porque a gente tem que entender o seguinte:
Os judeus, não é que eles falseassem esse juramento, mas eles criaram um hábito, né? Porque o que esse juramento diz é o seguinte: faz o que você diz que vai fazer. Só que aí a pessoa, para dar assim um ar de solenidade ao juramento, jurava assim: eu juro pelos céus, eu juro por Jerusalém, eu juro pela terra em que nós pisamos, eu juro pela minha cabeça. E tinha uma série de expressões. A função dessa expressão era dar um valor extra ao juramento. Era meio que dizer que aquele juramento era algo tão importante que ele precisava ser qualificado. Oi, Simone, seja bem-vinda. Então havia essa coisa, essa mania, né? A gente tem algumas expressões, né, que fazem isso, né? A mais famosa é juro pela minha mãe mortinha. Se lembra? Quantas vezes você falou isso? Eu já falei um monte de vezes, né? A gente tem essa coisa. Então, do mesmo jeito que os judeus da época qualificavam os seus juramentos, nós ainda qualificamos os nossos. E existe essa coisa. Faz isso para mim? Faço. Promete. Jura que você vai fazer isso? Né? E aí Jesus dá uma voadora no mandamento. Né? Ele vira e fala assim: não jureis de modo algum. E aí muita gente, quando olha isso, começa a coçar a sua cabeça, né? Quer dizer que eu não posso jurar? E começa a ter uma visão que eu estou chamando ultimamente de uma visão materialista. Não que a pessoa que faça isso entenda que não é uma questão divina. Não é isso. Esse termo não é bom, mas eu ainda não achei um termo melhor. Mas vocês sabem que eu faço tudo de improviso. Mas eu vou achar um termo melhor. Voadora foi ótimo, é verdade. Mas foi uma voadora, Gaioso. Ele chegou lá e falou assim: para com isso, nada de jurar. Não jureis falso e não jureis verdadeiro. Não jureis de modo algum. Por quê? Sabe por quê? Porque o simples fato de você precisar jurar já indica que você pode não ser digno de confiança. Se você age de forma que a sua palavra é verdade, se você age da forma que daquilo que você diz é aquilo que você faz, aquilo que você diz que vai fazer é aquilo que você vai fazer, aquilo que você disse que fez é o que você fez e acabou, você não precisa jurar. Se eu virar para uma pessoa e disser assim: amanhã eu vou fazer tal coisa, sei lá, amanhã eu vou subir no pé de maracujá. No pé de maracujá não dá para subir. Pé de manga, pronto. Amanhã eu vou subir no pé de manga. Qual é a lógica? É que amanhã eu vou subir no pé de manga. Não pode existir uma situação onde eu diga que vai fazer A e faça B. Se eu, quando falo alguma coisa, se eu, quando viro para alguém e falo: não pode deixar que esse texto eu vou escrever, e eu não escrevo, a primeira vez, tudo bem. A segunda vez, acontece. A terceira vez, o pessoal vai estranhar, né? E depois? Dali a pouco o pessoal não confia mais em mim. E aí quando eu falo: eu vou escrever tal texto, o pessoal vai virar assim: jura? Ufa, ainda bem que não foi na goiabeira. Não soube em goiabeira, não. Pode deixar.
quando a gente tem que tomar cuidado, para quê? Né? Para que tudo que a gente fale seja digno de confiança. Se eu viro para uma pessoa e falo assim, pode deixar que eu vou fazer isso, eu posso até não ter o resultado. Não posso virar para vocês e falar assim, amanhã eu vou fazer a live com a barba cortada direitinho. Né? Porque eu acho que eu vou cortar a barba direitinho. Aí chega, na hora que eu vou cortar, eu faço um caminho de rato aqui, arranco um pedaço, fica tudo disforme e tal. E eu tentei. Eu pelo menos me comprometi e fiz o que eu havia me comprometido. Né? Seria melhor, né, à medida que a gente vai crescendo, a gente fala, amanhã eu vou fazer a barba antes da live, porque eu não posso garantir que eu vou fazer direitinho. Estão entendendo o que eu estou dizendo? Então a gente tem que entender que aquele que segue Jesus é pessoa de palavra. Então se ele disser que ele vai fazer, ele vai fazer. Se ele diz que tem que ser feito isso desse jeito, é porque isso tem que ser feito desse jeito. Se ele vira e fala, olha, pelo que eu sei, pelo que eu estudei, pelo que eu entendo, isso tem que ser assim. É porque ele realmente estudou esse assunto, porque ele realmente entende daquilo e entende que aquilo tem que ser feito desse jeito. Ou seja, o que caracteriza a nós que seguimos Jesus, o que é importante é que a nossa palavra é verdade. É aquilo que a gente fala para falar a verdade. A gente não fala para falar a mentira. A gente não fala para dizer A pensando B. A gente não fala A e faz C. O que nós fazemos é o que nós dizemos. E aqui, pessoal, mora um grande perigo. Porque quando as pessoas fazem essa leitura, eles entendem que essa leitura é uma leitura apenas sobre juramento. Apenas sobre eu dizer que vou ou não vou fazer uma coisa. De eu dizer que um juramento que eu fiz vai ser cumprido. Me desculpe, pessoal, essa passagem vai muito além disso. Essa passagem fala de uma ética da palavra, de uma ética do seu discurso. Ou seja, aquilo que você fala é aquilo que você é. Então, a gente tem que tomar muito cuidado para a gente não cair em armadilhas que violam essa instrução de Jesus. Né? Então, vou dar um exemplo para você. Eu não posso virar e dizer assim, não, eu me estudo, ou eu estudo muito, eu preparo tudo, eu faço tudo de caso assim, arrumado, pensado, fazendo um estudo detalhado para fazer essa live. E se eu não fizer? E provavelmente, se eu não fizer, ninguém vai saber. Mas não interessa, porque eu não estou falando a verdade. O que eu estou fazendo não é o que eu estou falando. Eu não posso virar para alguém e dizer assim, você tem que, sei lá, deixa eu pensar uma coisa aqui, você tem que ir à missa todo dia e se confessar a cada 15 dias, porque isso é o certo. Aí a pessoa que me conhece, mas Bernardo não vai na missa todo dia. Como é que fica a minha cara? Como é que fica eu? Então se você quer ser um seguidor de Jesus, se você quer ser uma seguidora de Jesus, o seu discurso e a sua prática tem que ser uma coisa só. Se você fala para uma pessoa que tem que fazer A, você tem que fazer A. Se você disser que vai arrumar isso desse jeito, daquela forma,
né? Você vai ter que fazer isso desse jeito. Você entende isso? Né? Ou seja, nós não podemos aqui, por exemplo, dizer assim: eu sou a favor da vida. Eu sou a favor da vida. Eu defendo a vida. Ah, que bom, meus parabéns e tal. Aí, dali a 2 dias, você está, sei lá, tomando uma postura que é contra a vida das pessoas. Vocês entendem o que eu estou dizendo? Eu não posso virar e dizer assim: ah, eu sou devoto de Santo Antônio, né? Santo Antônio, hoje é dia de Santo Antônio. Eu sou devoto de Santo Antônio. Ah, beleza, que bom. E me diz uma coisa, na vida de Santo Antônio, qual é assim a passagem que mais te impressiona? Qual é a homilia que ele fez? Qual é o ato que ele fez? O papel que ele escreveu? Qual é a coisa na vida dele que mais te chama atenção? Oi, Dani, tudo bem? Aí a pessoa vira e fala assim: ah, não sei. Aí eu, opa, peraí. Mas por que Santo Antônio, você é devoto dele, você não sabe nada da vida dele? Por que você é devoto dele se ele não é um padrão para você, se ele não é uma forma de você seguir melhor no mundo? Estão entendendo? Então, por exemplo, quando eu tenho os meus santos de devoção, né? E se alguém me pergunta: Bernardo, o que esse santo é importante para a sua vida? Eu vou dar a minha posição. Então, esse santo é um santo de minha devoção. Oi, Sheila. O que não pode é eu dizer que sou devoto de Santo Fulano e não saber nada dele. Porque, na verdade, eu dei um testemunho falso para todos. Boa tarde, Sheila. A gente não pode se permitir esse tipo de coisa. Esse sentimento existe porque a pessoa não confia em você. E a pessoa não confia em você porque você não deu provas no mundo que o que você fala, o que você faz. Pode observar, né? Quando eu viro aqui e falo para as pessoas, eu faço tudo de improviso. E faço mesmo, né? Vocês já viram sair correndo para arrumar um canto para falar com vocês porque minha internet caiu, né? Então, eu faço as coisas de improviso. Se eu estou falando isso é porque eu estou fazendo as coisas de improviso. Se eu digo para as pessoas: a minha opção é a opção pela vida, em momento algum eu posso escolher algo que leve à morte dos outros. Se eu digo: eu sou um homem que trabalha todos os dias, eu tenho que trabalhar todos os dias. Né? O Fernando disse assim: ah, eu me atrasei porque eu estava no telefone. Eu pensei 2 vezes, questionei ele: mas tu estava mesmo? Claro que não, porque eu conheço o Fernando, sei que ele fala a verdade, né? É isso que a gente tem que entender. Jesus fala aqui que você não deve jurar de modo algum, e isso é muito mais de você não falar jura. Mas já vi gente na igreja: ah, eu juro que vou fazer isso. Não pode jurar. Ah, então prometo que eu vou fazer isso. Ah, promessa pode. Não, não é isso, pessoal. É muito mais que isso. Se a pessoa precisou dizer para outra: eu juro que eu vou fazer isso, é porque as pessoas já não confiam nessa pessoa. É porque aquilo que a pessoa está falando já não está valendo. Porque se tivesse, a pessoa não precisava jurar. Porque se realmente a pessoa que estivesse falando: eu vou fazer isso, fosse uma pessoa que tivesse fé, ou seja, que as pessoas olhassem e falassem: eu acredito nele. Eu não estou dizendo que a pessoa não tem fé em Deus, eu estou dizendo que a pessoa não é digna de fé. Entendam o que eu estou dizendo, né? Se a pessoa é digna de fé, as pessoas vão abrir mão da necessidade do juramento.
As pessoas vão dizer assim, não precisa. Ele fala isso, ele faz isso. Né? Certa feita estava eu, uma vez lá na paróquia, né? Conversando, eu falei estava um grupo falando, né? E me falaram assim, Bernardo, vem cá. Não foi você que me falou isso? Fui eu que falei isso. Aí uma pessoa virou para outra. O Bernardo não fala à toa. Eu, sinceramente, fiquei muito feliz naquele dia. Não porque fulano ganhou a discussão ou cicrano ganhou a discussão. E sim, porque aquele grupo de fiéis, aquele grupo da comunidade eclesial que nós vivemos aqui na paróquia, tinha tamanha confiança em mim que diziam assim, Bernardo não fala à toa. Ou seja, eu precisei jurar? Eu juro que é isso? Não, porque como eu tento sempre agir de forma ao que o que eu falo seja verdade, o que eu me comprometo seja o que eu faço, as pessoas confiam em mim. É por isso que ele fala que o seu sim seja sim. Quer dizer, quando você disser que está fazendo alguma coisa, que você esteja e você vá fazer. Se você se compromete em fazer algo, que você faça. Como também você tem que ter absoluta liberdade de dizer não. Dá para você fazer isso? Não, não dá. Né? De vez em quando no meu trabalho, algumas pessoas chegam para mim e falam assim, chefe, você me desculpa, mas não vai dar para eu fazer isso. Tá, tudo bem, faz depois. Eu prefiro a pessoa que vem conversar comigo e fala, não dá para eu fazer isso, do que a pessoa que diz, eu vou fazer isso e não faz. Entende? Porque a pessoa que diz não dá, ela está sendo sincera. Ela está falando claramente. Algumas pessoas que convivem mais comigo sabem que eu digo que Deus prefere uma revolta sincera do que uma aceitação falsa. Djalma, está profundo isso, vai nos ajudar muito. Que bom, o objetivo é esse. Fernando, poxa, diácono, eu tenho tanta coisa para falar sobre isso. Isso é o carro-chefe da minha vida, sem dúvida nenhuma. Infelizmente, nós não lidamos com pessoas que têm essa preocupação. Fernando, é verdade o que você está falando. E é por isso que eu vivo dizendo a vocês que nós que seguimos Jesus somos luz do mundo. Nós temos que indicar o caminho aos outros. Nós temos que ser aquelas pessoas que as pessoas olham, meu Deus, olha como Fernando se comporta. Que maravilha, olha, se ele diz que vai fazer, ele faz. Se ele diz que não vai conseguir, ele está sendo sincero, porque não dá para conseguir. Se as pessoas olham você e você começa a ser guia para as pessoas começam, eu vou tentar ser que nem o Fernando. Você está sendo luz do mundo. Ser luz do mundo é isso. É ser exemplo, é ser guia, é levar as pessoas no caminho certo, no caminho daquilo que tem de ser feito. E é por isso que eu falo tanto a vocês. Nós temos que entender claramente o que nós estamos tendo vamos dizer, nessa perícope, nessa leitura de hoje. Essa leitura é muito mais do que eu dizer, eu não vou jurar não, porque Jesus disse para não jurar. Se você chegou ao ponto de jurar, é porque você já está atrasado. E eu quero lembrar vocês que estar atrasado não é o problema. O problema não é vocês ainda não serem pessoas que todo mundo confia. O problema não é vocês não serem pessoas que, se vocês falarem que vão fazer, todo mundo tem certeza que vocês vão fazer. Ou as pessoas que olham e quando você diz, não dá para eu fazer, todo mundo não dá para ele fazer isso, não dá. Senão ele faria.
O problema é daqui para frente, né? A nossa vida é a vida do caminho. Então, vamos seguir a palavra de Jesus aqui. E como é que nós vamos seguir? Não é apenas não jurando. É sendo pessoas no mundo tão autênticas, tão comprometidas com a verdade, que quando a gente falar, as pessoas viram e digam assim, não, é isso, ele falou, é isso. Ela falou, é isso. Ela não fala à toa, ele não fala à toa. Se ele falou, ele vai fazer. Se ela falou, ela vai fazer. Por quê? Porque quando chegar o momento certo, quando chegar a situação crítica na vida da gente, todo mundo vai falar, não, mas ele disse isso, ou ela disse isso. Todos confiarão em nós. E aí, tudo é mais fácil. Amém? Bom, pessoal, o que eu tinha para falar sobre essa passagem é isso, né? Como eu falo, né? São 4 versículos. Dá para a gente fazer um dia inteiro de reflexão sobre isso, né? E o nosso amigo Gaioso também tem a reflexão dele, que está no Diaconia da Palavra, né? O blog dele, Diaconia da Palavra, blogspot.com. Qual é o título? Fidelidade, sim, sim, não, não. Olha só, será que o Gaioso pensou igual a mim? Ou será que o Gaioso fez uma abordagem diferente da minha? Como é que vocês vão saber? Só dando um pulinho lá no blog do Gaioso, Diaconia da Palavra, blogspot.com, né? É muito bom a gente ter essa irmandade entre nós, porque daqui a pouco, né, o Gaioso está pondo o link do YouTube, né? Porque eu ponho isso aqui, vai para o IGTV e vai para o YouTube. E daqui a pouco, eu tenho certeza, vai estar lá no blog do Gaioso, né? Então, eu vivo dizendo, pessoal, vai lá no Diaconia da Palavra, que é legal, vocês veem uma segunda forma de pensar, né? Eu garanto que a gente pode até ter pensado coisas semelhantes. Eu não sei porque eu não li, eu só leio o blog do Gaioso depois da live, né? Eu faço de propósito, porque senão eu me influencio. E aí não sou mais eu que estou falando, né? É um esforço que a gente tem que fazer, mas vale a pena, né? André e Maria Alice deram amém. Que bom, que bom. Espero que vocês tenham aproveitado essa chamada, né, essa coisa. Os seus textos da homilia de domingo também ficam no dia. Olha, tá vendo, pessoal? Os meus textos da homilia de domingo, que eu sempre mando para as pessoas, né? Se alguém teve que apagar o WhatsApp, perdeu não sei o quê, pode ir lá no Diaconia da Palavra, blogspot.com, que está lá, né? Vocês veem que coisa interessante, né? Como nós juntos podemos fazer uma coisa onde todos são favorecidos, né? E vocês veem o que eu estou falando, né? Eu faço a leitura da homilia, né, da reflexão do Gaioso todo dia depois da live, né? Mas vocês verem que ele falou agora aqui, ó, os textos da homilia de domingo também estão lá no Diaconia da Palavra. Eu fui lá ver? Não. Porque se o Gaioso disse que está, é porque está. É isso que é o que Jesus falou para a gente aqui, que nós temos que levar a sério a palavra de todos. E todos têm que levar a sério quando dão a sua palavra. Bom, pessoal, acho que está na hora de eu me despedir, e vou me despedir dando a minha bênção a vocês, tá? Então vamos nós. Amanhã, 15h30, é domingo, a homilia é sobre todas as leituras. Novamente, só vou ler o Evangelho, mas vou fazer uma pincelada de todas as leituras, tá, pessoal? Pode parecer estranho, mas é a única forma que a gente tem
de fazer, porque senão a live fica muito grande, né? Quem sabe algum dia, quando for o momento adequado da gente voltar, né? A gente até filme um dia desses, uma homilia. Quem sabe eu faço a live como a homilia lá na hora para as pessoas verem, né? Olha aqui, ó. Domingo passado, 7 de junho, tá aqui, ó. Diaconia da Palavra, blogspot.com, 2020-06, Unidade pelo Amor. Exatamente. Santíssima Trindade. Estão vendo, pessoal? É interessantíssimo essas coisas. Bom, vamos lá. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Por intercessão de São João Damasceno, desça sobre vós e permaneça para sempre a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Levai a todos a alegria do Senhor ressuscitado. Fiquem em casa, permaneçam protegidos e que Deus vos acompanhe. E viva Santo Antônio! Até mais 15h30, pessoal. Tchau, tchau.